Olá, começa agora o Ecocidade, o programa que fala de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre a importância da educação ambiental, que é o processo de aprendizagem dos limites da relação entre os seres humanos e a natureza. Comigo, Mônica Borba, diretora da Universidade do Meio Ambiente e Cultura da Paz, a Uma Paz. Obrigada pela presença, Mônica. Eu que agradeço. Também participa Miriam Dualib, presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania. Seja bem-vinda ao Ecocidade, Miriam. Obrigada pelo convite. Mônica, para a gente começar essa discussão, São Paulo tem indiscutíveis problemas ambientais, como as enchentes das chuvas de verão, faltas de áreas verdes. Como a educação ambiental pode atuar nesses problemas e o paulistano já está mais ambientado com as questões de ecologia e etc.? Olha, eu acho que nessa gestão a gente teve um avanço na área de gestão de resíduos sólidos. Foram criados muito ecopontos, a coleta seletiva ampliou na cidade. Então, falta a cidade, as pessoas, né, participarem com mais efetividade de uma política que já existe quase que na cidade toda, pelo menos essa questão da coleta seletiva. O que você acha que falta, Mônica? As pessoas entenderem a relação de a enchente não ser só um problema do poder público, mas também daquele papel do sanduíche que eu joguei no chão. Você acha que falta um pouco disso ainda no paulistano? Eu vejo muito lixo pela cidade inteira, né? Isso significa que as pessoas não têm consciência ainda sobre o que de fato é aquilo. Que aquilo não é um lixo, aquilo é um resíduo que deve ser reciclado, deve gerar renda para outros grupos. Então, falta consciência das pessoas sobre a questão mais cíclica, né? E não que a gente não tem onde jogar fora. O resíduo que sai, o lixo que sai da sua casa, ele percorre mais ou menos uns 150 quilômetros no mínimo, entre o bairro até o lugar onde vai transportar para um caminhão maior e até o aterro. Você imagina todo dia, todos nós produzimos uma média de 1 quilo de resíduo por dia. Multiplica isso vezes 365 dias e vezes a sua idade para você já saber a quantidade de resíduo que você já produziu na sua vida. Isso, na verdade, não deveria estar indo para o aterro. Boa parte disso pode ser reciclado, né? E metade do nosso resíduo é úmido, é resto de alimento que pode ser compostado. Em São Paulo, a gente também teve um programa que chama Composta SP, que distribuiu composteiras, né, minhocários, onde as pessoas podem pegar restos de frutas, verduras, pó de café e transformar em humus e biofertilizante e adubar a horta, adubar os jardins, as praças, ou seja, nós cidadãos, nós temos que reduzir o que sai da nossa casa. Para isso a gente tem que reduzir o que a gente compra também, né? E cuidar melhor dessa separação, porque nós não reciclamos, nós só separamos o resíduo. Quem recicla é a indústria. E o catador, eu acho que é uma figura muito importante dentro da nossa política, porque ele pega aquele resíduo todo junto, né, o papel, plástico, vidro e metal, de preferência limpo, e separa para poder ir para as indústrias. Então, aproveitando que você falou dos catadores, vamos entender um pouco do trabalho do Instituto Ecoar. Miriam, como atua o Instituto? Bom, o Instituto Ecoar é uma organização não governamental que existe há 24 anos. Então, nós atuamos em várias frentes da questão ambiental. Então, nós atuamos com a questão da água, nós atuamos com a questão das mudanças de clima, atuamos com a questão das florestas e atuamos muito na questão de resíduos ultimamente, uma vez que no Brasil, hoje em dia, desde 2014, né, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e aqui em São Paulo se avançou muito, como a Mônica já disse, nessa questão, e o Ecoar tem trabalhado bastante ajudando a organizar as cooperativas de catadores, fortalecê-las, fazer com que elas tenham uma gestão profissional, para que aquele trabalho vire, na verdade, um negócio social, um negócio que renda recursos para eles, para os catadores, para que eles possam ter uma vida digna. Então, e é um trabalho decente, né? É transformar
nós vimos transformando o trabalho, que era um trabalho de alto risco para a saúde, um trabalho desprestigiado, não reconhecido, estigmatizado pela sociedade, num trabalho decente, onde se ganha bem, onde se usa, cada catador tem os seus EPIs, os seus equipamentos de proteção individual, ele é registrado, ele tem INSS, ele trabalha com a noção do cooperativismo, ele aprende sobre a importância do cooperativismo. Então, é um trabalho que tem feito com que esses catadores que estavam na rua, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária e de outros instrumentos, esse catador e o nosso trabalho e de outras organizações como a nossa, não é só o Instituto Ecoar que trabalha com isso, obviamente, ele se transforma num agente ambiental. Então, a ressocialização é também uma forma de trazer em evidência a educação ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, é o principal. E esse catador, ele passa a ser um educador ambiental, porque ele conversa no condomínio onde ele vai buscar o resíduo, ele conversa na residência, ele conversa na empresa, mostrando que aquele resíduo não é lixo. Como a gente já apontou aqui, aquele resíduo, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, ele vai diminuir a extração de novos recursos naturais que estão realmente sob situação de estresse, ele diminui o uso de água e de energia para o fabrico de novos materiais e ele gera renda. E mais do que isso, ele diminui a pressão sobre os aterros sanitários. Porque os aterros sanitários são espaços caríssimos para você fazer um aterro sanitário. Eles usam uma quantidade enorme, eles necessitam um espaço enorme para serem instalados, que praticamente não existe mais, esses espaços nas regiões metropolitanas. E ele tem uma vida útil. Quanto menos a gente mandar resíduos para o aterro sanitário, melhor, porque se prolonga a vida útil dele. Então, é um jogo de ganha-ganha. Acho que o aterro é a cultura do desperdício, a gente pode dizer. Tudo que você está mandando para o aterro, você está contribuindo para um mundo pior. Exatamente. Tem que simplificar, porque a população tem que entender. Ao separar, né, e ela encaminhar para o catador, para a coleta seletiva, ela está fazendo a parte que é a responsabilidade dela, porque a política de resíduos, né, ela tem desde o fabricante, que vai pensar numa embalagem que possa ser reutilizada, isso tem que mexer no ciclo de produção, tem nós consumidores que a gente tem que consumir com parcimônia, mas também as embalagens têm que ser separadas, né, e isso tem que voltar para o ciclo de produção. Mas eu volto a insistir que metade dos nossos resíduos são orgânicos. Isso significa que metade do que tem no aterro hoje deveria estar voltando para o campo, voltando para produzir alimento para a gente. Eu percebo que a maioria da fala de vocês vem de encontro a repensar a forma com que lidamos com nossos resíduos, com o nosso lixo. É assim que a gente pode definir educação ambiental? Eu acho que educação ambiental é algo muito mais amplo, porque a educação ambiental é a gente ter uma visão mais sistêmica de mundo. Então, a natureza, se você observar a natureza, né, vamos falar, nada se perde, tudo se transforma. Não existe lixo na natureza, né? Tudo é reutilizado de várias formas, tem um ciclo vivo, permanente. A morte e a vida faz parte. E a gente, quando trabalha com educação ambiental, a ideia é que a gente incorpore, porque hoje nosso pensamento ele é muito linear. Então você vai lá, compra um negócio, usa e joga fora. Não existe fora. Essa é que é a questão. A gente não joga fora, a gente joga longe e aquilo volta para a gente. Porque a vida são vários ciclos, é permanente. Então, a partir do momento que a gente incorpora que é tudo cíclico, que aquilo vai retornar de alguma forma para a gente tem que ter mais corresponsabilidade para que isso não aconteça, né? Então, essa ideia do fora, ela não existe. Acho que é uma coisa importante da gente transformar esse pensamento que é linear em algo circular em tudo. Não é só no lixo. É em tudo que a gente vive, na economia,
o consumo. A gente está falando, a questão do resíduo, do tratamento do resíduo, é a ponta do iceberg, né? A gente tem um modelo de desenvolvimento que impulsiona a gente ser altamente consumista. E predatório. E aí a gente hoje tem, comprovadamente, a humanidade, ela consome mais recursos do planeta Terra do que o planeta repõe. Então, nós temos 12 meses ao ano. Vamos supor que o planeta Terra oferece 120 para a população para o ano inteiro. A gente usa 10 por mês, certo? Só que a nossa população está usando mais que 10. Chega em setembro, já acabou tudo que ela tinha ganho para aquele ano. Entra também um pouco do que é sustentabilidade, exatamente, né? Que o pessoal resumiu muito ao que acontece em relação ao meio ambiente. Não é só isso, né? A sustentabilidade engloba tantas outras coisas. É muito maior, porque é um modelo de desenvolvimento, está ligado a um modelo de desenvolvimento. Essa visão sistêmica está questionando esse nosso modelo que consome mais do que o planeta tem para nos oferecer. Então, por exemplo, quando a gente entra no mês de outubro, novembro, dezembro, que a gente está usando os recursos naturais do próximo ano, na verdade, nós estamos usando os recursos das próximas gerações, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Então, acho que isso aí é uma coisa importante de colocar, que não é fechar a torneira só ou separar o resíduo. É uma visão de mundo que a gente precisa de uma grande transformação para a gente coexistir no planeta, o ser humano coexistir de forma harmoniosa. E é onde entra a educação ambiental. Porque a educação ambiental, ela busca trazer esse olhar e fazer com que a gente repense nosso modo de ser e estar no mundo. Não é só o modo de consumir, é o modo de consumir, é o modo de se locomover, é o modo de produzir, é o modo de descartar. Tudo isso a gente precisa mudar. A conversa está ótima, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade e a importância da educação ambiental. Voltamos com o Ecocidade. O assunto de hoje é educação ambiental. Nossas convidadas são Mônica Borba, diretora da Universidade do Meio Ambiente e Cultura de Paz, a Uma Paz, e Miriam Dualib, presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania. Miriam, eu queria que você falasse um pouco. Você acha ainda que as pessoas acreditam que os recursos são inesgotáveis e por isso que elas não cuidam tanto? Acho que sim. Acho que muitas ainda acreditam que os recursos são inesgotáveis, mas uma boa parte já sabe que os recursos são esgotáveis. No entanto, não consegue fazer as conexões entre o seu modo de viver e as suas práticas do dia a dia com a questão do esgotamento dos recursos e com a questão da sustentabilidade. Então, é muito impressionante para nós que trabalhamos com isso, a gente verificar que mesmo entre pessoas com bastante estudo, com bastante cultura, ela não consegue perceber, por exemplo, que ela também é responsável, por exemplo, pelas emissões de gás de efeito estufa a cada vez que ela usa o carro sem necessidade. Ou o fato dela usar um carro que é um motor muito potente, que não tem necessidade para esse tipo de vida urbana que nós temos. Ou as pessoas ao queimar lixo no fundo do quintal. Não é? Ou a gerar muito lixo, porque isso emite também gás metano, que é um dos gases de efeito estufa. Então, as pessoas não conseguem fazer essas conexões, elas não percebem a responsabilidade de cada um e de cada uma perante a conservação e a restauração dos recursos naturais e do equilíbrio dos ecossistemas. Como já falamos, a sustentabilidade é muito dita hoje, é muito abordada. Mas na opinião de vocês acham que aconteceu uma banalização, que sustentabilidade virou só um conceito de algo que deveria ser muito maior? Eu acho que é muito falado e pouco praticado. Exatamente. Sabe? Exatamente. Aliás, é quase tudo assim, as pessoas ficam falando, analisando, pesquisando, escrevendo, mas chega na casa do cara, não tem uma coleta seletiva, o cara não tem uma captação de água de chuva, sabe? Não tem um consumo de orgânico. O quintalzinho está inteirinho cimentado, não tem energia solar. Quer dizer, as coisas básicas, não estamos falando assim, coisa básica. Isso é básico, gente. Captar água de chuva é básico.
tá? Fazer reciclagem. Separar o resíduo é básico. Comer mais alimento saudável, né? E, se possível, buscar as feiras orgânicas que aumentaram muito hoje, os entrepostos de São Paulo, também. Então, são coisas mais práticas e menos discurso. Eu acho que a gente vive numa era da fala, da discussão, da análise muito grande e pouca ação. Você quer ver um exemplo básico, para usar a tua palavra? Por exemplo, a impressão frente e verso. Ainda tem gente que imprime de um lado só. Grandes escritórios fazendo isso. E com programas de sustentabilidade, entendeu? E imprimindo de um lado só do papel. Ou então o uso de descartáveis, que a gente se acostumou tanto com eles que a gente acha normal. Então, em todo lugar tem garrafas de água. Para que as garrafas de água? Se aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem água de boa qualidade, basta que você tenha um filtro, pode ser daqueles filtros de barro mesmo, não é? E você não precisa comprar água, a nossa água é boa. Por que a gente compra? Porque a gente é vítima de campanhas publicitárias que nos obrigaram a comprar água. E ainda diz assim, mas a água é mineral que você compra. Bom, a água que sai da torneira é vegetal, por acaso? É animal? Quer dizer, toda água tem um teor de minério, não é? Então, não é necessário você comprar e produzir esse monte de resíduos, seja nos copos descartáveis, seja nas sacolinhas de mercado, seja nas garrafas de água, seja nos papéis que a gente usa indevidamente. Então, são pequenas práticas que mostram, na medida em que você começa a adotá-las no seu dia a dia, você começa um caminho, né? Você começa a percorrer um caminho que vai cada dia mais se aprofundando e cada dia você vê que você pode fazer muito mais coisa em prol de uma sociedade sustentável. Mônica, trabalho da Uma Paz, vamos falar um pouco sobre o que é essa universidade? Olha, a Uma Paz, ela fez 10 anos esse ano. Ela representa o Departamento de Educação Ambiental do município, ela está dentro hoje da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, mas ela funciona como uma universidade aberta de meio ambiente e cultura de paz, ou seja, ela tem uma série de cursos. Nós temos lá 4 divisões, né? A Escola de Jardinagem, que tem 40 anos, né? A gente tem a Escola de Astronomia e os planetários, que fazem parte da Uma Paz. Os planetários estão abertos, 2, né, tanto do Ibirapuera quanto do Carmo. E a escola oferecendo muitos cursos também, lá no Ibirapuera e no Carmo, de astronomia. A gente tem a parte da educação ambiental ligada à questão da água, dos resíduos, sempre alinhado com uma cultura de paz, né? Falta educação ambiental na rede de ensino? Olha, a gente tem uma rede muito capilarizada e muitas coisas acontecem na rede. Mas o que a gente talvez esteja faltando é um tempo para a gente sentar e refletir um pouco do que está fazendo e fortalecer os projetos de qualidade. Porque hoje, a gente, sociedade civil, a gente sabe uma coisa que está acontecendo aqui, outra ali, uma escola sabe porque a outra... A Uma Paz, ela tem feito um trabalho de agregar escolas e diretorias de ensino que já têm um trabalho por meio de um programa que foi desde a fundação da Uma Paz, que é a Carta da Terra. Carta da Terra é um documento internacional traduzido em muitas línguas. Quantas, Miriam? Não sei. E esse documento, ele é a base do que a humanidade deveria estar seguindo para a gente construir uma sociedade sustentável. E é muito simples, não tem nada de complexo, mas é complicado porque a gente tomou uma outra vertente, né? A era industrial, toda essa mecanização, tem uma outra área, um outro pensamento. E a Carta da Terra é um programa internacional e a gente trabalha na formação de agentes socioambientais, né, que não trabalha só com a educação, mas com a transformação dos espaços, das escolas, dos ambientes, transformando os espaços em espaços educadores para essa mudança de comportamento. Então, sair da falação, né, e ir para uma coisa mais prática, e aquela prática tem que aparecer no ambiente. Miriam, a gente falou sobre o trabalho do Instituto já com os catadores. Eu queria saber como nasceu essa iniciativa e qual a importância dela para a educação ambiental. Bom, o Instituto Equário foi criado em 1992, durante a Eco 92.
Ele foi formado por um grupo de ambientalistas, de acadêmicos que já trabalhavam com educação ambiental e que naquele momento estavam juntos escrevendo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que assim como a Carta da Terra é um dos documentos que fundamenta a questão da educação ambiental e da nossa ação, né? E nós decidimos naquela época formar uma organização que atuasse em São Paulo. Veja que eu estou falando de 92. As pessoas ainda diziam assim, mas vocês vão trabalhar em São Paulo? São Paulo não tem meio ambiente. Achavam que meio ambiente era só floresta, não é? E, na verdade, onde nós temos mais trabalho deve ser realmente nas grandes cidades. 70% da população hoje vive nas grandes cidades, não é? Então, nós nos juntamos para fazer isso. Temos trabalhado com várias parcerias governamentais, não governamentais, parcerias com empresas, parcerias nacionais e estrangeiras, e procuramos a cada ano evoluir nos conceitos. Agora, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar com um novo viés, né, que é o da economia, né? A economia circular, que é a economia que é perpassada por essa visão sistêmica do mundo, é ecodesenhada, quer dizer, ela é desenhada, ela é planejada para não fazer mal para o meio ambiente, ao contrário, não é para minimizar os impactos, mas vai para muito além disso. A gente trabalhava com responsabilidade social, que minimizava os impactos. Hoje a gente trabalha com essa economia circular, que ela faz o bem para o meio ambiente, porque ela restaura, né? E já tem grandes empresas no mundo trabalhando com isso. Para a nossa última pergunta, eu queria deixar esse questionamento para vocês responderem: como conservar a preservação do meio ambiente com esse crescimento desenfreado de São Paulo? Como fazer isso? Olha, nós temos no Plano Municipal de Mata Atlântica, a gente fez um primeiro levantamento, a Secretaria do Verde, a gente descobriu que tem 30% de Mata Atlântica no nosso município. Nós temos 109 parques, né? Então, a Amapaz, ela faz um trabalho também de que a gente cuide dos parques. Os parques é da população, a gente não vai poder esperar que a prefeitura dê conta de deixar tudo em ordem e arrumado. Então, esse processo participativo, os conselhos gestores dos parques, das praças, eles têm que funcionar, a comunidade tem que estar mais ativa para que a gente cuide dessas áreas. Nós temos muitas áreas verdes. Talvez elas estejam um pouco concentradas na Zona Sul, né? Na Zona Leste a gente tem pouca área verde, mas a gente tem um Parque do Carmo maravilhoso, ou seja, o que nós temos que cuidar muito. E para cuidar a gente tem que conhecer a situação, participar do processo de gestão e ajudar o poder público a fazer, a preservar, a cuidar dessas áreas verdes. Porque eu acho que as áreas verdes ainda são bastante abandonadas, a população ainda não se apropriou que aquilo é delas. E finais de semana, às vezes a gente vê muito parque vazio. E as escolas também, né? As escolas deveriam estar mais nos parques. A gente tem agora um desafio da educação integral. Por que não ir aos parques todas as semanas, gente? Mônica, quem gostou dessa nossa conversa, deixe seus contatos para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Amapaz e da Secretaria do Verde. É só colocar no Google ou na própria prefeitura Amapaz. A gente tem uma programação de mais de 50 formações, cursos, palestras, oficinas, todo mês, é tudo gratuito. Acontece lá no Ibirapuera, mas também a gente tem as atividades dos planetários e algumas atividades fora, trilhas nos parques, a gente divulga também. Então, se você quiser receber a programação, é só entrar em contato, deixar o e-mail que a gente envia todo mês para o seu e-mail a nossa programação. Miriam, seus contatos, quem quer saber mais sobre o trabalho do Instituto Ecoar, como é que faz? Bom, pode entrar no nosso site, que é www.ecoar.org.br, ou pode nos mandar um e-mail, institutoecoar.org.br, e nós vamos ter muito prazer em conversar com vocês, dizer tudo o que a gente faz, falar também dos nossos cursos, falar dos eventos que nós fazemos junto com o Amapaz e junto com o governo do estado, junto com o governo federal e com outros parceiros, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem feito alguma coisa muito boa junto com o Amapaz em torno da recuperação dos recursos hídricos.
aqui em São Paulo, das nascentes, das microbacias hidrográficas. E vocês podem saber mais sobre isso nos contatando ou contatando a Umapaz. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. O Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Thank you.